Shalom, que bom ter você aqui para mais uma aula nossa. Estamos aqui, né, com esse tema. É um tema muito importante. É o tema de Isaías 53. E olha só o que está lá disponível para você, né? Luz, servo e vindicação. É uma exegese pronta do Salmo 50, do Isaías e Evangelho, do profeta Isaías, capítulo 53. Na verdade, é do 52, versículo 13, até o 53, versículo 12, que é um trecho chamado do Cântico do Servo Sofredor, né? É um texto que a gente conhece bem, a gente acha que é só o Isaías 53, mas ele é um pouco antes. Ele trata justamente do cântico do servo sofredor, tá legal? Então vai ser bem interessante a gente trabalhar aqui essa perícope, essa aqui é uma exegese completa. Ela tem 7 páginas só, mas é uma exegese completa. E, de fato, a gente vai desvendar um problema sério, né? É um problema que é um problema que tem sido levantado por algumas pessoas de internet. Esse pessoal de internet, né? Shalom, Nicolas. Que bom que você veio, né? Você não é da aula aqui, mas Boa noite, seja pastor. bem-vindo. Aqui Obrigado. se fala Shalom, viu? Shalom. Shalom Shalom. Adonai? Aqui você fala. É, não, só Shalom. Tá ok. Shalom, Shalom. aqui, shalom é cumprimento, tá legal? Fazer Seja igual bem-vindo. o Ah, Spock. esse é Peraí. um símbolo judaico, sabia? Aham. Isso aí é o símbolo judaico. Aí, É com Michele, esse pra você, ó. gesto, é com esse gesto que o rabino judaico ele fala a bênção aarônica, é com esse gesto aí nas duas mãos. É Tem que, porque eu tem que ser levantei nas a duas mão mãos. e aí É. o Zoom entendeu que eu tô literalmente levantando a mão. Aí tá aqui, a mãozinha levantada na minha Ah, câmera. mãozinha, então, abaixa aí ela aí. Pronto. Isso aí. Então, isso aí é o sinal do Spock, mas é também, quando faz com as duas mãos, é como o rabino dá, o rabino, né, o levita, ele dava a bênção aarônica. É bem legal, bem interessante, né, a bênção de Arão. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos falar aqui hoje sobre essa exegese que já está disponível para você que é meu aluno, já está disponível na sua pasta. Tá bom? Essa exegese aqui está pronta. Ela tem só 7 páginas, mas a gente vai trabalhar aqui uma treta. Treta de internet, né? Essa turma de internet inventa umas coisas. E alguns levantaram a hipótese de que, uma hipótese que não é comprovada, né? Porque esse povo de internet não comprova nada, mas é uma hipótese de que algumas versões da Bíblia em português teriam tirado versículos inteiros do Salmo 53 por alguma razão ideológica contra Jesus, o Messias, coisa e tal. Aí cria aquela treta de internet, né? A gente vai ver, será que isso tem a ver? Será que de fato há respaldo bíblico para isso? Especialmente nesse texto que é o Cântico do Servo Sofredor, é um cântico muito importante para nós que somos cristãos, porque enxergamos aqui nessa passagem o sofrimento vicário do Messias, né? Que é Jesus Cristo. E a gente entende então por que, que de fato, né, esse problema poderia ser um problema grande para a nossa fé, caso essa tese, essa treta se confirmasse. Mas a gente sabe que não. Já estou dando spoiler aqui, né? Eu fiz uma investigação como se fosse um Sherlock Holmes, né? E a partir dessa exegese, a gente vai perceber aqui que não tem nada a ver,
não é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você tem aqui, né, nesse artigo acadêmico de uma exegese bíblica avançada, você tem um resumo. Aqui, ó, este artigo apresenta uma análise exegética e teológica de Isaías 52:13 a 53:12, com base em formas acadêmicas clássicas de exegese bíblica. O objetivo é examinar criticamente a alegação de que os maçoretas teriam removido versos do texto e avaliar as implicações teológicas da distinção entre o servo e o sofredor. Será que há convergência? Ou seja, todo servo é sofredor? E será que todo sofredor é servo? Não é? E será que esses dois termos aqui são tão assim essenciais para entendermos a figura do Messias? Então, tudo isso a gente vai ver aqui, né? Vamos utilizar a espiral hermenêutica de Osborne e os métodos de Fee, Stuart e Interrochi, e a pesquisa que demonstra o texto se é estável ou se é um texto que tenha problemas. E aqui vamos usar a crítica textual atrelada ao Antigo Testamento. Porque a gente ouve muito falar, na internet também, a gente ouve muito falar de crítica textual, mas aplicada ao Novo Testamento, né? E de fato é muito comum, tem muitos exemplos ali. Mas no Antigo Testamento também há situações que envolvem a solução em crítica textual. É o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Então, o nosso sumário é simples, ó, uma introdução, metodologia, a crítica, análise literária e teológica, contexto histórico e hipótese Zorobabel, síntese teológica, conclusão e bibliografia, muito simples, nada assim muito coisa, né? Então, você tem aqui todo o material que está disponível para você lá na nossa pasta da disciplina, mas para você que está me assistindo pela internet, aqui nesse corte da aula, você vai conseguir esse material também, tanto a exegese inteira, que é essa aqui que está na tela, quanto o resumo também na apresentação, você vai ter acesso no meu grupo de Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali, se você gosta de pegar material em PDF, tem programas ali, tem vídeos também, links, tem os meus textos devocionais também estão ali. Então você vai gostar bastante. A gente, especialmente por Nicolas, o Nicolas que é o nosso nerd de plantão, ele vai adorar o meu grupo de Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Tá legal? Então aqui, ó, você tem uma tabela gigante aqui com o destaque para o capítulo 53, versículo 11 de Isaías, que é o que a gente vai mexer hoje, tá? Então pega lá, você não perde aqui, pega lá todo esse material aqui, essa exegese pronta, essa investigação muito acadêmica e muito pronta sobre esse problema aqui, envolvendo especialmente o versículo 11 do capítulo 53, tá legal? Esse aqui é o arquivo, então, da apresentação, também está disponível para você. E vamos trabalhar aqui, ó, luz, servo e vindicação. E você vai entender por que que o texto é esse. E essa investigação que fizemos à luz do texto, né, de Isaías 53, versículo 11. Tá legal? Vamos seguir então, né? Muito bem. O próximo slide é esse aqui. O servo que sofre e vê a luz. Será que de fato ele vê a luz? Não é? O que isso aqui tem a ver, né? O versículo 11 fala sobre isso. E esse é o tema da nossa exegese. A exegese textual e teológica do Cântico do Servo. Você já vai perceber que há uma questão aqui envolvendo a luz. Entendeu? Então a gente vai ver que a treta tem a ver, perdão, a treta tem a ver com isso. Então vejamos aqui a questão envolvendo a treta, né? Será que os maçoretas removeram versos de Isaías 53? Nós fizemos uma investigação textual rigorosa. Essa é uma alegação popular de supressão de versos, portanto,
ela carece de comprovação, né? É apenas uma dessas frases soltas de internet, né? Que o pessoal às vezes inventa. Tipo que na Bíblia tem 366 promessas, uma para cada dia do ano. Não tem, não é? Tem um número expressivo de promessas, mas não são 366. Então, se você falava isso, pelo amor de Genésio, não fale mais, porque isso não é uma verdade bíblica, tá legal? A Bíblia não tem 366 promessas. É menos do que isso, um pouco, tá legal? Bom, a alegação popular, então, de supressão de versos, já que na treta envolvendo Isaías 53, ela não se comprovou nessa investigação, tá? Teste: há evidência documental dessa afirmação? Já estou dando spoiler. Não, não há. Tá legal? Não há evidência documental. Então, é uma afirmação irresponsável, é uma afirmação talvez para pegar like de internet ou algo assim, e não se comprovou. Tá legal? Muito bem. Qual é a metodologia que nós usamos aqui, tá? Usamos a espiral hermenêutica de Osborne, é um livro publicado pela Vida Nova, ela está na bibliografia aqui. Recomendo a espiral hermenêutica, é uma técnica atual muito boa e que garante uma boa base para você fazer uma exegese com menos erros possíveis, tá? Essa espiral hermenêutica é o seguinte, é você sempre olhar tanto a aplicação de uma palavra, de um termo, dentro da própria passagem dela, mas também olhando sempre, e daí a espiral, né? Sempre olhando também o objetivo geral do livro que você está fazendo a exegese. Então, a técnica da espiral hermenêutica ela é importante para que você sempre tenha em mente o objetivo geral do livro como um todo, no caso do livro de Isaías, e você vai sempre olhando ali o objetivo da palavra, da frase, da ideia que está na passagem, no capítulo ou na perícope, propriamente da exegese, né? Está ali naquele contexto, depois olha de novo para ver se encaixa, e você fica nesse movimento de aspiral, sempre retornando ao texto analisado, sempre retornando ao objetivo geral do livro, e então você chega a uma exegese é, bastante sólida, né, para você poder fazer alguma afirmação. Ou desistir de uma ideia, de uma tese, se não se confirmar, não é? Também usamos aqui a tese, né, de Fee e Stewart, que é a crítica textual, algumas regras que eles colocam, também está na bibliografia. O método de Nacelli e de Rouchet, que parte da exegese e vê como ela atinge a teologia. Então, exegese e teologia andando juntos. E, por fim, também vimos aqui as falácias exegéticas como um mecanismo de controle, né, para que a gente não erre, defendido por Donald Carson, D.A. Carson, né? Então, para você saber a nossa metodologia. Então, a gente está sempre de olho na espiral hermenêutica, nesse assunto em especial, crítica textual, a técnica de partir da exegese e ver como que a exegese influencia a teologia do texto, e, por fim, usando os conceitos de falácias exegéticas de Carson para que a gente não erre, tá bom? Para que haja um controle aqui, para que a gente possa acertar. Tá legal? Essa é a metodologia. Também no texto que eu enviei lá, também ela está lá. Bom, temos então aqui algumas testemunhas do texto hebraico de Isaías 53, especialmente o versículo 11, que já vai ver com um pouco mais de pormenor a partir de aqui, né? Então você tem aqui, ó, nenhum manuscrito omite versos inteiros. Essa frase aqui já é a frase depois de uma pesquisa lá na comunicação exegética que eu te fiz. Tem uma tabela inteira de comparação.
do texto massorético, que é o texto hebraico medieval, com os textos também, que são as testemunhas textuais dessa passagem do servo sofredor, do cântico do servo sofredor. A única variante notável que vimos lá é o versículo 11. É a única variante notável. E você vai ver que é notável no sentido de que é a única que realmente aparece, né? Mas que não faz diferença, ou seja, não afeta propriamente a teologia do servo sofredor. É a única variante. O resto está tudo firme, coeso, tudo comprovado, inclusive pelos manuscritos do Mar Morto, que, assim, em termos históricos, né, são o texto ou o testemunho textual mais antigo que temos notícia do texto hebraico. Tá? Então, ele é o mais antigo, ele é do segundo século antes de Cristo, feito pela comunidade Qumran, pela comunidade dos manuscritos do Mar Morto, né, que era uma espécie de mosteiro judaico antes de Cristo, né, inclusive entrando pela época do primeiro século, já na época de Cristo. Então, você tem aqui um testemunho textual muito antigo. Tem a Septuaginta também, que é bem antiga também. E a Septuaginta, nesse versículo 11 aqui, ela está corroborando nessa variante com o texto dos manuscritos do Mar Morto e difere, portanto, a gente está vendo aqui, ó, dessa única palavra que foi omitida. A palavra or, em hebraico. Or, em hebraico, significa luz. Tá bom? Luz. Or. Você está vendo que or, em hebraico, se escreve com Aleph. Tem uma outra palavra que é a mesma sonoridade, que é uma palavra homófona. É or também, só que em vez de escrever com Aleph, se escreve com Ain. Or com Aleph é luz. E or com Ain é pele. Pode ser pele humana ou pode ser o revestimento de pele de animais também, né? Mas olha que interessante. Por causa, eu estou saindo um pouco aqui da nosso tema principal. Então, por causa dessa homofonia de or com Aleph e or com Ain, que tem o mesmo som, mas são palavras diferentes, com grafia e significados diferentes, né? Então, você tem aqui uma questão muito interessante, que é uma ponte que a cultura judaica geralmente faz quando há homofonia. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, após o pecado e Adão se viu nu, então o texto bíblico diz, né, que Adão tapou a sua nudez, Adão e Eva taparam as suas nudezes com folhas, mas então Deus fez uma vestimenta de pele. A pele ali é or, não com Aleph, mas com Ain. Entende? Então, por causa dessa proximidade linguística, especialmente na fonética, os judeus, na tradição judaica, especialmente na Midrash, né, eles fazem essa Midrash. Midrash é uma ilustração de sermão, né, uma ilustração que não precisa ter muita lógica, é apenas uma ilustração para reforçar uma ideia, né? Foi o que Jesus tomou quando fez as parábolas. Todas as parábolas de Jesus eram midrashes, que eram histórias inventadas, algumas com lógica, outras não, mas nenhum personagem era real, eram histórias inventadas. A única coisa real numa parábola ou numa midrash é o ensinamento que está na intenção por trás dessa história. Então isso vale também para essa interpretação midrástica, de aproximar or, que é luz, com or, com ai, que é pele. E daí vem essa interpretação, tá? Segundo o pensamento judaico, né, tradicional, portanto, Deus havia feito Adão e Eva, antes do pecado,
com uma espécie de pele translúcida e brilhante, como se fosse a pele de uma enguia, daquelas enguias que tem luz própria no mar, né? Como se fosse uma pele de uma enguia, de uma cobra do mar, dessas que tem luz, né? Então, Adão e Eva, antes do pecado, teria sido feito com esse revestimento de luz, então qualquer um que visse Adão e Eva veriam aquela pele luminosa, unhas e dentes como se fossem de pérolas, de tão brancos, né? E tinha uma beleza assim assustadora, se você está me entendendo, né? Aquele ser de luz, fisicamente, mas de luz, certo? Então, o que acontece? Depois do pecado, a pele foi perdendo a sua luminosidade. A pele humana foi perdendo a luminosidade como a primeira razão, o primeiro efeito do pecado. E quando foi perdendo luminosidade, a pele foi ficando translúcida, a ponto de quem estiver enxergando Adão e Eva após o pecado, sem a pele ainda providenciada por Deus, é como se você pudesse ver Adão e Eva antes do pecado, vendo todos os órgãos funcionando ali, todos os órgãos internos funcionando, entende? E seria uma coisa medonha, é uma visão como essa. Então, o que que Deus fez, né? O que eles, na verdade, perceberam e se assustaram é que um viu a pele translúcida do outro e vendo os órgãos funcionando, e o coração batendo, os rins também, né, se mexendo ali. Enfim, né, viu os órgãos funcionando e se assustaram com isso. Essa era a tal nudez que eles viram um no outro. Então, Deus fez as perguntas, coisa tal, interferiu-lhe na situação e fez a pele definitiva. Fez a pele não propriamente de um animal, não é como a interpretação corrente diz, mas fez a pele que nós temos hoje, a pele humana. Essa pele que não é translúcida e que serve para que a gente esteja nos protegendo, né, do mundo, dos perigos do mundo, proteger do calor excessivo, do frio, proteger de espinhos, enfim, né? E fez a pele como nós conhecemos, que tem um prazo de validade, a pele, os órgãos, a nossa vida humana aqui na Terra tem um prazo de validade, tudo como consequência direta do pecado, tá? Se isso fosse verdade, provavelmente não é, é apenas uma história midrástica, mas se isso fosse verdade, explicaria algumas coisas de outras passagens. Por exemplo, quando Moisés esteve lá no Monte Sinai recebendo a lei, ele desce com as leis. E o texto bíblico diz, né, que ele estava vestido, portanto, a roupa de Moisés não permitia que o seu corpo exalasse a luz, mas o rosto dele, que não estava coberto, exalava a luz. Se isso for verdade, se essa lógica aqui tiver algum quê de verdade, explicaria o porquê que Moisés desceu com o rosto translúcido e com o rosto brilhante. Também explicaria o fenômeno da própria transfiguração de Cristo que os seus discípulos viram quando ele conversou ali no reino espiritual já, né? Falando com Moisés e Elias ali naquela visão espiritual, né? Na sua transfiguração. Por que isso, né? O próprio Cristo voltando também as suas vestes brancas, brilhantes também, envolvendo a luz. Se tiver alguma coisa de verdade nessa parábola, nessa midrash, é possível que daí venha a verdadeira essência de como Deus criou a gente, para sermos seres de luz. E o pecado e o tempo que a gente está vivendo enquanto humanidade, sem sermos esses seres de luz, com a pele ofuscada, não é? E Deus teve que fazer assim, como consequência também do pecado. E na ressurreição vamos retomar um corpo que também seria um corpo que emana luz própria, como a energia elétrica,
E também, né, como era a gente antes do pecado. É uma hipótese, não dá para dizer que é o que não é. Tem alguma lógica, mas eu preciso pontuar a vocês. É uma midrash, equivalente a uma parábola, portanto, uma história ficcional que tenha lá a sua invenção, o seu exagero, mas que serve talvez para ensinar uma verdade, e essa sim é real. Essa sim é uma verdade que é preciso ser ensinada. E se essa midrash típica da tradição judaica faz algum, faz algum tipo de lógica, tem algum tipo de lógica, de repente nos ajuda a entender o que possivelmente possa ser a lógica por trás da transfiguração corporal de Cristo antes da ressurreição, antes, portanto, da morte, da ressurreição, e também o próprio fenômeno de Moisés descendo do monte, num aspecto de santidade tão profundo que é como se o seu corpo humano estivesse também recebendo essa, essa restauração antecipada enquanto ele estava lá e descendo ainda tinha os efeitos da luz emanando do seu corpo, do seu rosto, principalmente. É uma hipótese, né? Pode ser boa, pode ser ruim, é uma história e, de repente, possa ser uma forma de a gente entender como será a gente após a ressurreição, com a restauração do nosso próprio corpo. E essa ideia do corpo perfeito, sem doença, sem defeito e sem falha, é até mais do que isso. Seria talvez o corpo de luz, né? É bem interessante, eu gosto dessa ideia. Embora eu esteja fugindo bastante aqui do tema da nossa exegese de hoje. Mas, enfim, lembrei aqui de Or, né, que é luz, e por causa dessa aproximação fonética, os judeus fizeram então essa interpretação inteira com base nisso. Eu sei que, na nossa visão, né, de uma exegese histórico-crítica, ou histórico-textual, né, histórico-gramatical, isso soa muito fantasioso para a gente, né, para a nossa mente ocidental. Mas, enfim, é bom que você saiba que existe também essa interpretação. Já deu um temperinho a mais aqui na nossa aula, né? Bom, então temos aqui or, é a palavra que está ausente no texto massorético, no texto da Bíblia hebraica, mas está presente no texto dos manuscritos do Mar Morto, que são os textos de Qumran, especialmente o rolo maior de Isaías, que é o fragmento maior de Isaías, é o rolo maior. Aqui aparece, está Isaías 53:11 e aparece a palavra luz. E na Septuaginta, que é a versão grega, que ela é uma versão interpretativa de, uma, de um texto hebraico anterior ao texto massorético, porque o texto massorético ele é um texto medieval, lá do século XI ou XII depois de Cristo. Já a Septuaginta ela é baseada, ela é uma versão grega feita 2 séculos antes de Cristo, assim como também os manuscritos do Mar Morto são anteriores. Então você percebe aqui que a Septuaginta e Qumran, que são os dois textos mais antigos, o Qumran em hebraico, no hebraico próximo da de Qumran, e a Septuaginta em grego são testemunhos que trazem a palavra luz. E o texto massorético e outras passagens não trazem. Então, esse é um detalhe interessante, porque como o texto massorético é posterior, o mais provável, dentro do contexto aqui, é que o texto original tenha contido a palavra luz. Você vai ver aqui no contexto da própria versículo aqui, que para entendimento do versículo em si, e especialmente para a teologia do servo sofredor, não faz diferença nenhuma. Você vai ver aqui, ó. O versículo é esse aqui, ó. Ele verá a luz e ficará satisfeito. Isso aqui é apenas uma parte do versículo, é uma parte bem menor.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui para você ver como é que é o versículo inteiro, tá? Eu tô com a Bíblia The Word aberta. Eu tenho o versículo inteiro, tá assim, ó. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui você tem, nesse versículo, o aspecto vicário do servo sofredor. No caso, a gente crê que é Jesus, né? Aliás, na própria cultura judaica, não é pacífico entender o servo sofredor de Isaías 52 e 53. Não, para eles não é ponto pacífico entender isso aqui como o Messias. Eles interpretando que é Jesus ou não, tá? Para a cultura judaica tradicional, não é ponto pacífico enxergar todo o servo sofredor como sendo uma referência profética ao Messias, a uma única pessoa, tá? Tem uma grande vertente do judaísmo tradicional que interpreta como sendo o próprio povo de Israel, o povo inteiro, visto como uma unidade só, que é essa unidade composta, então o povo inteiro nessa unidade composta sendo servo sofredor. Portanto, o exemplo de como Israel sofre no mundo, com o antissemitismo, inclusive, né, que ainda existe hoje. Então, Israel sendo sempre o servo sofredor de Adonai, tendo o peso de ser o povo exemplo para o mundo inteiro. Mas aqui tem essa questão, né? Eles enxergam nesse ponto Israel como um povo levando as iniquidades das nações sobre si mesmo, sobre a responsabilidade de Israel como povo. E de fato, eles têm, de fato, no sentido ritual, né? Todos os anos, desse ano já aconteceu, eles fazem a comemoração da festa do Yom Kippur. A gente fala festa, mas não é para festejar o Yom Kippur. Yom Kippur, que é coincidente com o Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah, também coincide tudo na mesma sequência, né? A chamada Festa das Trompetas, que é onde se toca o shofar. O shofar não era instrumento musical, o shofar era uma trompeta usada em contexto de guerra. E o único contexto festivo em que o shofar aparecia era a única vez no ano que o judeu toca o shofar era a festa das trombetas, ou na festa dos shofares, né? A trombeta aí é shofar, é o chifre de carneiro, que eles usam como se fosse o berrante aqui no Brasil, né? E toca nesse contexto. Não tem essa de toque profético do shofar em qualquer hora do ano, que esse povo inventa isso. Isso aí é tudo judeu do Paraguai, né? O judeu real, ele só toca uma vez por ano, na festa das trombetas, que está atrelado à festa de Simchat Torá, que é a alegria da Torá, quando recebe a Torá, ligado também ao Rosh Hashanah e ligado ao Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia da expiação. E é nesse momento em que Israel se auto-enxerga como povo, sacerdócio real, lembra disso? Vós sois povo escolhido, sacerdócio real. Tudo isso tem a ver com Israel, porque Israel se enxerga desse jeito. O povo sacerdotal, o povo de Adonai, o povo que de fato carrega as iniquidades do mundo nas costas deles como um povo, entendeu? E aqui não tem nada a ver na visão deles, né? Não tem nada a ver com o único Messias nesse aspecto vicário do Messias. Na visão dos israelitas, não, tá? A visão tradicional deles. Então, não é ponto pacífico. Claro que o judeu messiânico enxerga como a gente enxerga. O judeu que entende que Jesus é o Messias, que Yeshua é o Messias, ele enxerga Isaías 53, o servo sofredor,
como nós interpretamos, porque a nossa visão é messiânica. A visão de Israel como religião não é hoje não é uma visão messiânica. Embora a ideia do Messias tenha partido dos textos proféticos deles. Mas, por curiosidade, a religião judaica não é uma religião, hoje não é uma religião messiânica. Na sua evolução enquanto religião, é uma religião esotérica até, envolve misticismo, cabala, envolve até crença na reencarnação. Então, são bem diferentes do que às vezes a gente imagina, né? Na evolução da religião judaica. Mas sim, na própria profecia em si tem aqui o aspecto o aspecto vicário, e vicário aqui tem a ver com o substitutivo dos sofrimentos do servo sofredor em favor do mundo para quem ele está oferecendo o seu sofrimento. A gente entende claramente aqui na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus. Mas o judeu tradicional, ortodoxo, ele vai sempre enxergar aqui na profecia de Isaías o cumprimento em Israel como um povo, porque para eles é inconcebível o Messias ensanguentado, o Messias que foi morto, ainda que ressuscitado, eles não creem na ressurreição, né? Mas para eles o Messias nunca pode ser o perdedor. O Messias é o Messias vitorioso. É o que eles chamam do Mashiach ben Yosef, o, o, o Messias é filho de José, que seria o aspecto humano do Messias. E temos o Mashiach ben Adonai, ou ben Elohim, que é o Messias filho de Deus. E o Messias filho de Deus é o aspecto divino, portanto, é o Messias triunfante, que vem para, com a palavra da boca, como espada, ferir os ímpios inteiros, né? Essa visão como está lá no Apocalipse. Então, eles têm esse pormenor, tá? Na sua interpretação. Então, como eu estou dizendo, está longe de ser ponto pacífico quando você leva em conta também a visão judaica, né, do texto, de que é uma representação do Mashiach. Para a gente é muito claro, para o judeu messiânico também é muito claro. Para qualquer um que tenha levado a sério o estudo de Isaías 53, 52, 53, o Cântico do Servo, sofredor, vai perceber ali que é o Mashiach mesmo, né? Mas a questão é que não é ponto pacífico para, em termos teológicos, né, para esses grupos aí, tá bom? O grupo judeu ortodoxo e o grupo judeu messiânico e nós com a fé cristã, né? Então você já percebe que o problema está aqui na luz, ó. A palavra or, luz, que no contexto aqui traz essa ideia, né, de símbolo de vida e de restauração, portanto seria uma alusão textual, sutil, à ressurreição, à restauração do servo que sofre. Então ele sofre, ele tem problemas nesse sofrimento, mas haverá restauração, haverá luz. Restauração, que no caso de Cristo é a própria ressurreição dele. Veja que já há uma alusão profética nos textos mais antigos, ou nos testemunhos textuais mais antigos do que o próprio texto maçorético, de que há uma referência à própria ressurreição de Cristo, no que diz respeito a ele ver a luz. Após o seu trabalho de sofrimento, ele vai ficar satisfeito pelo trabalho em si que envolveu o sofrimento, o trabalho do Mashiach, né, na nossa visão, ou no caso da visão judaica, do trabalho do próprio Israel como povo vicário, né? O povo que representa ao mundo perante Deus. Entendeu? Então, ele vai ver a luz porque ele vai ver o resultado do seu trabalho e vai ficar satisfeito com isso, mas tendo esse lampejo de uma referência à própria restauração de Israel como nação e a restauração da vida de Cristo
na sua própria ressurreição em definitivo, tá? Então, assim, ter a palavra luz ali, que é o testemunho antigo e talvez seja o testemunho original, dentro da crítica textual de uma exegese mais aprofundada, a luz deveria estar ali. Mas já vamos ver aqui o provável motivo pelo qual a luz não está ali, tá? É o motivo mais provável possível. E eu acho que não é intencional, tá? O que eu percebi aqui na pesquisa, na própria pesquisa da crítica textual, não foi intencional essa aplografia, que está aqui, ó, aplografia no texto maçorético, que é o erro visual. Talvez, né, por ter palavras parecidas, então, ele pulou a palavra luz quando produziu o texto. O escritor medieval, né, por mais cuidado que tivesse, foi um erro, na minha opinião, não intencional. Nesse caso aqui, chamado de aplografia. É o olho, aquele olho meio míope, onde não existia óculos na época, naquela visão, né, luz de vela, talvez luz de sol, talvez, mas à noite a luz de vela, uma luz fraca, né, numa visão, talvez se fosse um sofer, né, um sofer é escriba em hebraico. Um escriba ali meio míope, coisa e tal. E no hebraico você sabe, um pingo a letra, né? Você vê aqui, ó. Or tem um pinguinho aqui, ó, no Roland Vav, tá vendo? Um pingo a letra no hebraico, né? É literalmente um pingo a letra ali. Então, ele pode ter enxergado mal, pode ter pulado acidentalmente a palavra luz, escreveu o versículo sem luz, não percebeu, na própria contagem do colofão que se fazia no final do texto para a conferência, né, também passou até no colofão, e aquele texto sem luz fixou então como testemunho textual para se fazer as outras cópias à mão também na época medieval, antes da invenção da imprensa de Gutenberg. Então, passou ali como sendo o texto de revelação original. Só que o mais provável é que não era. O mais provável, eu vou mostrar para vocês aqui, vou voltar lá para a Bíblia, The Word. O mais provável é o testemunho que foi colocado aqui no texto da NVI. No texto da tradução da NVI, deixa eu achar aqui NVI. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá o que? A luz, ó, a luz está aqui. A NVI percebeu que o testemunho antigo favorece a palavra luz no texto. Então eles colocaram a luz, embora não esteja tecnicamente no original em hebraico. Tá vendo? No original hebraico tá exatamente assim, ó. Ishva, vendo? Ishpa, Perá, Ator, Yatsiraka, Tetsek, Evadi, Le Rebaima, Ve O Norta, Ro, Ispol, né? Então você percebe aqui, aliás, era para começar aqui, né? Você percebe aqui que a sua alma, né, a nefesh, a sua vida, é ire, ire, tá vendo? Ire é o verbo ver, é o verbo hará, é o verbo ver. Então, ire, ele verá, tá no imperfeito. Ele verá, não aparece, era para aparecer a palavra luz aqui, antes de ispa. Era para aparecer a palavra or aqui, só que não tem no texto original. Mas você vai ver na Septuaginta, eu vou mostrar para você aqui agora. Na Septuaginta, você vai enxergar isso. Quer ver? Eu vou voltar aqui, vou abrir aqui um texto na Step Bible, que você já conhece esse site. E aqui você tem várias versões e tem aqui ele é como se fosse o Bible Works, né, na internet. Então você tem o texto hebraico, tá? Você tem aqui, ó, Nafshi, Ire, verá o quê? Ele verá e ficará satisfeito, né? E ficará satisfeito aqui. Então,
A palavra or não está aqui. Mas na Septuaginta, no Testament Antigo, tem. Ó, apó, tu, pono, tes, psique, psiques, tá? Que é alma, autu, a sua alma, dexai, autor, fos, e verá a sua luz, fos é luz. Então, no texto antigo da Septuaginta, a palavra luz está presente. Mas no texto hebraico não está. Entendeu? Então, os testemunhos básicos antigos têm essa palavra luz, né? Então, muito provavelmente, a gente vai estar percebendo aqui que fez parte do texto original a palavra luz, mas não fez parte nas cópias a partir do texto medieval, que é o texto maçorético. E por isso esse erro aprovável de haplografia, ela foi sendo repetido. E o rigor, né, das cópias manuais do texto hebraico era tão grande, o rigor dos, dos soferim, né, dos escribas da época, que por amor ao texto original, para não alterar, eles perceberam o erro depois, mas não consertaram, deixaram rolar. No máximo faziam uma anotaçãozinha no rodapé, nas margens ali, para tentar indicar isso. Mas não mexeram no texto original, tá? O original que eles receberam, né? Que é o texto já com esse errinho aqui de aprografia, que é pular a palavra de modo não intencional. Foi um erro e acabou se perpetuando no testemunho medieval do texto maçorético, tá? Então você percebe aqui essa situação provável. Então você tem aqui o movimento do servo dentro da passagem. Isso aqui é o movimento do texto, tá legal? Não é o movimento da pessoa, do servo sofredor, não. O movimento do texto, como o texto se movimenta, como ele progride, né? Nas ideias. Então você tem aqui a progressão textual. De 52:13 a 15, a glória inicial do servo. 53, de 1 a 6, o sofrimento vicário. Sendo Jesus, como a gente entende, sendo o povo de Israel, como o judeu ortodoxo vai entender, tá? Mas o movimento é esse, aqui está no texto. Então começa com a glória inicial, vai para o sofrimento do servo, vai para a morte e sepultura do servo, está no texto, de 53, de 7 a 9, tá? Depois de 53, de 10 a 12, fala da sua luz, que o texto diz luz, a gente já sabe agora, e fala de sua glória também. Então percebe que também encaixa certinho nesse movimento do cântico do servo sofredor, encaixa certinho com as fases da vida de Jesus. Tá certo, também encaixa com a vida de Israel como nação no contexto imediato lá do profeta, que é o contexto do cativeiro babilônico, né? Então você tem a glória inicial do povo na terra, o sofrimento vicário, porque aquilo era o cativeiro, morte e sepultura do povo como nação, entendeu? Inclusive o Reino do Norte inteiro sendo dizimado ali, apenas mantendo o remanescente fiel que vai receber a luz e a glória da restauração enquanto nação. Também dá para usar essa chave hermenêutica e interpretar desse jeito. A passagem em si, sozinha, também leva, é assim que o judeu vai interpretar, entendeu? Ele envolvendo Israel inteiro como nação no contexto imediato lá de Isaías. Mas para nós que temos a chave hermenêutica cristã, a gente enxerga claramente aqui. Cristo em sua glória inicial com o Pai, ele encarnando, tendo o sofrimento vicário, culminando com a morte e a própria sepultura, e depois fechando essa parte de sofrimento e iniciando a parte da sua glória na luz da própria ressurreição do Mashiach, tá? Então são duas chaves hermenêuticas possíveis dentro de todo o texto bíblico, tanto de Isaías quanto
para nós cristãos, já envolvendo os evangelhos e a própria vida de Cristo, tá vendo? Então, no estudo do movimento do Cântico do Servo Sofredor, ele já te dá também esse indício de como você interpretar de um modo bíblico, judaico e cristão também, de como você vai entender a figura do servo sofredor, seja o Machia, seja Israel como uma nação, representando uma nação personificada numa pessoa só, que seria essa união, né, completa de uma unidade composta e perfeita, né, de Israel como nação. Em todo caso, você tem aqui um movimento, né, bastante claro aqui na Bíblia. A identidade do servo ela é importante, é o ponto de discussão, né? Quem é o servo? O servo, literariamente, aqui no texto, é o agente, seja Israel, seja Jesus, né? É o agente da missão divina. Seja Israel como nação, seja o Mashiach, a única pessoa sendo esse agente perfeito da missão divina. Ele tem que ser sofredor, porque o texto diz que ele é sofredor, não é? É a condição do servo em sua vocação. Então, a qualidade de ser sofredor é a qualidade que tem a ver com a vocação do servo. Se não for sofredor, ele não vai ter a ação vicária e substitutiva para poder salvar o mundo. Por isso que faz mais sentido quando a gente percebe a figura do Machia, a única pessoa, como servo sofredor. Embora Israel também tenha o seu quinhão de sofrimento, mas Israel não se tornou um povo perfeito para poder, pelo seu sofrimento, sendo perfeito, ele conseguir representar o servo de Adonai. Israel completou a sua missão, ele deixou para a gente a Bíblia e trouxe para a gente o Mashiach, não é? Trouxe para a gente o Messias. Jesus era plenamente judeu, inclusive circuncidado ao oitavo dia, obedecia às festas judaicas todas, obedecia à lei, no que diz respeito a ele como homem, lá do primeiro século, um homem judeu na Palestina, enfim, né? Lá em Jerusalém. Então, você percebe aqui que a pessoa do Mashiach, ela se encaixa melhor em todo o processo do que a gente viu aqui no movimento textual, literário do servo sofredor, né? Se encaixa muito perfeitamente. O fato de ele ser o sofredor, né? Que vicariamente vai, pelo seu sofrimento, representar o mundo inteiro, né? No dia do Yom Kippur, entendeu? Então, assim, é interessante, a gente vai percebendo como se encaixa, né? A narrativa bíblica com o que de fato a profecia diz. Então, esse senso vicário, o senso que diz respeito à substituição do Mashiach, o Mashiach ou o povo de Israel, né, o servo sofredor aqui no texto literário, ele sofre pelos outros. É um sofrimento vicário, é um sofrimento substitutivo, tá? Temos aqui então Isaías 53 e o tempo, na época em que o templo foi destruído, do templo de Zorobabel, quando ele foi reconstruir o templo, né? Então você tem aqui o cenário da restauração do templo de Salomão sob o domínio persa. Você vê o relato lá com o Zorobabel, que é o líder, né, que levou o povo de volta para reconstruir, junto com Esdras e Neemias. Então, nos próprios livros de Esdras e Neemias, você vê ali o tempo de Zorobabel e a reconstrução do templo nesse período, sob o domínio persa, que havia conquistado Babilônia. Tá? Líderes eram Zorobabel e Josué na época, né? O outro Josué. Não é o Josué da conquista de Jericó, claro que não. Era outro Yehoshua, né? Que também era um nome comum na, na própria cultura judaica. Leitura simbólica, portanto, o servo sofredor como figura
também restauradora, se você fizer a interpretação no tempo de Zorobabel. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dizendo que houve supressão de versículos inteiros no livro, né, no Cântico do Servo Sofredor, de Isaías 53, fizeram essa ponte com o pós-exílico, né? Portanto, o nosso trabalho aqui envolve o servo sofredor à luz no pós-exílico, né? Na perspectiva pós-exílica, porque essa leitura simbólica no pós-exílico era como se o texto do servo sofredor não tivesse sido escrito, esse poema do servo sofredor, não tivesse sido escrito pelo próprio profeta Isaías, mas por Zorobabel e a sua equipe, no pós-cativeiro, no pós-cativeiro babilônico e também na época da reconstrução do domínio persa. Bom, é bonito, é bacana, tem aqui até um pouco de lógica interna, dentro da própria cultura judaica, né, nessa lógica histórica, mas, ó, não tem prova textual direta. É uma hipótese que nós reputamos como uma hipótese tardia, talvez até levantada por teólogos de linha liberal, dentro do cristianismo, né? Teólogo de linha liberal que vê o texto apenas como um testemunho antigo, um texto antigo, sem dar nenhum valor espiritual para o texto bíblico. Então a gente bota o pé atrás, embora tenha até um sentido que possa ter uma razão de ser, mas ele peca por ter uma visão crítica da visão mais simples e clara da Bíblia, que é o próprio Jael, o próprio Isaías, né, o profeta que escreveu o poema do servo sofredor. Então, não, eu não concordo com essa visão de que o poema do servo sofredor tenha sido escrito no pós-exílio da época de Zorobabel, ele, ou Josué, ou alguém ali daquela, algum sacerdote, talvez até o próprio Neemias, né, Esdras no caso, que pudessem também estar fazendo alguma correção textual ou algo assim, né? Eu não sigo essa hipótese, para mim é a hipótese tradicional de que, de fato, Isaías foi quem profetizou e escreveu o poema, que é o Cântico do Servo Sofredor. Então, os temas aqui do cântico: sofrimento, expiação e luz. O sofrimento que leva para a expiação e, como resultado, a luz, que é uma representação da restauração, da própria ressurreição de Cristo, né, enxergando Cristo aqui. O servo assume culpa coletiva, Deus o vindica, ou seja, que tem a ver com vingança, né? A vingança pertence ao Senhor, então Deus o vindica com luz. Luz trazendo, né, a luz da restauração, a bênção no final do trabalho de sofrimento do servo. Temos então a teologia da restauração e da missão universal do Mashiach, servo sofredor, do Evet Adonai, né, o servo do Senhor, Evet Adonai. E o eixo teológico da passagem é o sofrimento, expiação e a exaltação, não é? Então, o servo sofredor vai sofrer, vai expiar e vai ser exaltado pelo próprio Adonai, por Deus, tá? A gente enxerga claramente aqui o eixo teológico da vida de Jesus, do trabalho dele, do sofrimento dele, né? A gente enxerga aqui plenamente o ministério de Cristo em seu sofrimento, expiação e sua exaltação através da própria ressurreição. Resultados, então, dessa exegese, tá? Da investigação. Nenhum verso foi removido pelos maçoretas. Está muito claro isso para qualquer um que leve a sério a crítica textual do Cântico do Servo, tá? A única variante que foi achada aqui foi a variante or, luz, que confirma, portanto, a coerência poética do texto. E a luz, portanto,
ela sendo o testemunho mais antigo e provavelmente o testemunho mais correto do original hebraico do cântico, o servo sofredor, né? Então, ela deveria estar lá, mas não está nas nossas Bíblias por causa dessa questão de variante textual, né? E esse erro de apografia lá na Idade Média, tá? Mas, embora tendo ou não, não faz muita diferença. Ela é apenas uma alusão bastante sutil à própria ressurreição de Cristo e à própria restauração de Israel como nação na época do cativeiro. Mas entenda, ela é importante, mas a ausência dela não cria um problema sério para o cântico do servo sofredor. Não cria um problema sério. É apenas um detalhe que se tem, traz um plus a mais, né? Traz um upgrade a mais. Se não tem, não prejudica em nada, como de fato não prejudicou, e você nem sabia que existia esse problema, essa treta exegética nesse único versículo de Isaías 53. Você nem sabia. Por quê? Porque não fez muita diferença. É apenas um plus, é apenas um detalhe, tá bom? Servo e sofredor são aspectos de uma mesma missão. Então, quem é servo de Adonai tem que sofrer, porque tem a expectativa vicária. Se não tiver o sofrimento vicário, não há a restauração, não há a ressurreição. Entende? Então tem a ver com a lógica da própria passagem. Zorobabel, né, na época aqui do retorno do cativeiro persa, é uma leitura heurística, ou seja, uma leitura criativa, né? Mas ela não é uma leitura textual, é apenas uma leitura criativa para levantar uma hipótese que tenha lá a sua criatividade, a sua lógica, mas não tem comprovação textual. Então esquece isso. Não há uma solidez para você interpretar o Cântico do Servo Sofredor como uma composição pós-exílica. Não há base para isso. Ficamos então com a visão tradicional do próprio profeta Isaías sendo o autor do Cântico do Servo Sofredor. Tá legal? Daqui você entende então o valor da crítica textual na sua exegese, no seu trabalho no hebraico. A crítica textual é a base indispensável de uma boa teologia bíblica. Evita falácias. Falácias são erros intencionais, né? Erros intencionais, erros de lógica. Então, evita falácias e reconstruções ideológicas, ou seja, você quer uma exegese, é você trazer para o texto algo que é estranho para ele. Então, levar a sério a crítica textual evita falácias assim, como acabamos de provar aqui, né, que não há base alguma para você dizer que tiraram da Bíblia versículos inteiros do cântico do servo sofredor. Não tiraram. Isso não é uma inverdade, é uma fake news, tá? E também, quando você leva a sério a crítica textual, isso integra rigor técnico e sensibilidade teológica para você também, né, levar a sério o seu estudo bíblico. Veja que não é simplesmente ler em português e pronto, acabou, basear tudo ali no estudo bíblico no nível Jesus te ama, eu também, não é? Você, como seminarista, já passou dessa fase, tá bom? Nós estamos aqui num estudo muito mais sério, muito mais maduro da Bíblia, tá bom? É muito além do Jesus chama eu também. O servo viu a luz, portanto. Sim, ele viu a luz. O servo vê a luz não porque evita a morte, mas porque o seu sofrimento cumpre o propósito de Deus. Aqui você entendendo o servo sofredor, como eu entendo, sendo o próprio Yeshua, o próprio Jesus, não é? O sofrimento vicário dele é o que traz o cumprimento do propósito divino e, portanto, o resultado da luz. Sem o sofrimento não há luz. Sem a escuridão, fazendo contraste, não existe a luz. Então, o sofrimento de Cristo é importante, é essencial para que a vitória se acenda no final, como essa luz da restauração da vida humana dele e da própria
a restauração definitiva de Cristo, já como, quem sabe, naquela hipótese, né, da Midrash hebraica, e agora ter uma composição de luz lá no próprio céu, né? É o único ser no céu que passou pela vida humana e hoje está ressuscitado em definitivo. Por isso ele é a primícia dos que dormem, né? É nesse sentido, é o primeiro dos que dormem, é o primeiro daqueles que morreram e ressuscitou em definitivo, na sua composição do corpo glorificado, que talvez seja esse aspecto de um corpo de que emana luz de si próprio, quem sabe, tá? Não é possível que seja essa uma interpretação adequada. Mas o fato é que ele viu a luz. Sendo Jesus, como nós interpretamos, sendo Jesus, sendo cristãos, né? Ou mesmo o servo sofredor, como o povo de Israel, viu a luz como no sentido de restauração, que teve um cumprimento assim muito mais concreto e poderoso em 1948, na ocasião em que o povo voltou para a terra em definitivo e criou-se então o Estado de Israel em 1948. Eu entendo a criação do Estado de Israel como o cumprimento de um ato profético, inclusive do Cântico do Servo Sofredor por Isaías, tá? Então, se você entender como Israel inteiro como nação, também é uma interpretação, uma chave hermenêutica que é muito possível, muito plausível, muito concreta, e aqui faz referência a Israel, e essa luz aqui seria a restauração de Israel como povo de Deus de volta à Terra Prometida, é, fazendo um contato direto com aquela situação de escuridão do cativeiro, no caso do cativeiro já sob domínio Medo-Persa, que era o Império Aquemênida, né, daquele período. Tá bom? E para fechar, como nós somos cristãos, entendemos o Mashiach, né, como sendo de fato o servo sofredor, e atrelado à luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tá bom? E como a comunidade Qumran e o texto da Septuaginta incluiu a luz ali, eu acho que na visão dos discípulos de Cristo no primeiro século, quando ele falou da luz do mundo, eles se lembraram muito provavelmente do cântico do servo sofredor, e nesse aspecto da luz, que é o aspecto da própria ressurreição de Cristo, ou se você preferir também, a própria ressurreição de Israel como nação, sendo ali a sua restauração como povo de Deus da terra que Deus escolheu para ele. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu abri outras passagens aqui, inclusive há aqui algumas interpretações rabínicas. Eu abri, mas não vou ler não. Você pode abrir lá no site Cefaria, você conhece. Já indiquei para você. Se você quiser conhecer toda a cultura judaica, né, você tem aqui uma ferramenta extraordinária para ver a cultura judaica e para ver toda a interpretação judaica e todas as matizes, né, do judaísmo para entender uma passagem bíblica. Então, se você vir aqui no Cefaria e abrir Isaías 53:11, você vai ter aqui a parte dos comentários e vai ter aqui o comentário de Rashi, esse aqui é curtinho, ó. Do trabalho de sua alma, ou seja, ele comeria e ficaria satisfeito, e não roubaria e saquearia. Porque, claro, a perspectiva dele aqui é de Israel como nação, né? Então ele está vendo aqui uma alusão à saída de Israel do cativeiro, portanto, deixando aqui a situação de pobreza, né, por estar cativo. Com o seu conhecimento, vindicaria o justo. Meu servo julgaria com justiça todos aqueles que viessem litigar diante dele. Então tem a ver aqui a Israel, né, também na perspectiva de Rashi, que era um comentarista também medieval, e suas iniquidades ele suportaria, aqui o aspecto vicário, né? Ele suportaria a maneira de todos os justos, como é dito em número 18:1, tu e os teus filhos levarão a iniquidade do santuário.
Então, a perspectiva judaica tradicional, né, clássica, é a perspectiva do servo sofredor quanto nação de Israel, né? Então, é a nação inteira tendo o sofrimento vicário para salvar o mundo, como eles fazem todos os anos, na época do Yom Kippur, já fizeram esse ano, clamando pelo mundo inteiro. Inclusive, no ano da pandemia, 2020, na internet tem, no dia do Yom Kippur, os sábios, escribas, os rabinos, gritando ao microfone, no mundo das lamentações, apinhado de gente, clamando ali com máscaras, e eles lá no microfone, também gritando no microfone, clamando pelo mundo inteiro para Deus livrar o mundo da pandemia, tá? Procura na internet, no YouTube, você vai achar o clamor em 2020, né, no Yom Kippur 2020, no mundo das lamentações, eles clamando pelo mundo inteiro para que Deus livrasse o mundo da pandemia de Covid-19. Então, eles têm essa visão, o povo de Israel tem essa visão, de seu sacerdócio real. O sacerdote é aquele que leva a petição do povo para Deus. É esse testemunho vicário, né, do sofrimento, como a nação inteira eles entendem assim, tá? E a gente enxerga claramente aqui o próprio Mashiach, né? Nessa perspectiva. E aqui outros comentários, esse aqui eu não vou ler, de Ibn Ezra, também outro comentarista medieval, ele é mais profícuo no comentário, você pode ver lá em Cefaria, é só acessar e você vai ver tudo isso aqui lá, tá legal? Muito bem, deixa eu tirar aqui. Quero saber se há perguntas, comentários, perguntas, heresias, que o seminarista adora uma heresia, né? Diga aí, fique livre para você falar. Eu tô de boa. Diga, Michele, Não, falei que eu tô de boa. A tá de pergunta boa? não. Tô. Então, se não há dúvidas, há dívidas, né? Corte feito, depois vai parar lá no meu canal, né? Você não gosta de falar para não ficar famoso na internet, eu sei disso, né? Já tô ligado, Pastor, já no tô meu ligado. caso, apesar de estar aqui só como um ouvinte hoje, Sim, mas não é nem dúvida, é comentário mesmo. É muito interessante porque esse tipo de crítica e argumento de tirar ou acrescentar textos da Bíblia é uma coisa que permeia a história o tempo todo. Toda hora tem alguém fazendo esse tipo de comentário e de crítica sim, sim. a um determinado tipo de texto. E assim, uma coisa que eu estava até pensando, às vezes, não é nem removendo o texto, de repente é trocando palavra. é, eu sei que pode, acaba, né, alterando. Eu lembro do semestre passado, alterando, dependendo da palavra, trocando o sentido de algumas coisas, mas trocando palavra ou juntando dois versículos e transformando um, dependendo da versão ao longo do tempo. Mas é um argumento muito, muito utilizado. Esse argumento, na verdade, seria mais para descredibilizar a Bíblia, dizendo que, tentando tirar um pouco da. Um pouco não, né? Tentando tirar todo o crédito da palavra, jogando um argumento de que não seria o original? Sim, você tem tanto isso na boca de judeus ortodoxos que quer, de alguma forma, descredibilizar a interpretação cristã de enxergar o servo sofredor como Machia. Mas eu acho muito mais, agora, isso aqui, que é o ponto de vista da teologia liberal. O teólogo liberal, que ainda permeia a internet hoje, né? E o que é pior, né? Você encontra o teólogo liberal que faz isso pelo menos por convicção teológica, né? Tem lá a sua convicção teológica, convicção histórica, convicção ideológica, né? E acaba, por causa disso, mutilando a Bíblia e criando problemas para o texto e deixando alguns cristãos que não conhecem o assunto, não participam do debate, alguns cristãos medianos, né, que não participam do debate, eles ficam com aquela sensação de que, eu sou burro, então a minha fé é cega, então eu não tenho base para discutir, então eu vou simplesmente ignorar e seguir a vida. Então, para aquele que foi pego de surpresa
Ah, então a fé cristã é uma fé cega, eu estou no caminho errado, aí abandona, aí se torna um ateu, se torna um debochado. Tudo isso é ferramenta de Satanás, sim, para descredibilizar o texto bíblico. Mas você está estudando comigo aqui, você sabe a dificuldade que é estudar hebraico, a importância que é estudar hebraico, e agora você viu no exemplo de hoje a importância da crítica textual, inclusive, tanto para Antigo quanto para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a brincadeira fica mais séria, no sentido de que tem muito mais testemunhos para você comparar. Na crítica textual do Novo Testamento, são mais de 5.000. Já dizem que deve chegar próximo dos 8.000 testemunhos textuais, nem que sejam em fragmentos pequenos, do Novo Testamento. Então, é muita abundância, coisa que nem mesmo em outros textos da história tem. Entende? Por exemplo, né? A Ilíada, a Eneida, os textos, né, clássicos da literatura clássica grega, latina, você não tem tantos testemunhos textuais quanto tem no Novo Testamento e também no Antigo, tá? Então, nossa fé está muito bem fundamentada e as poucas variantes que aparecem, inclusive no Antigo Testamento, são como nesse exemplo. Era uma variante não intencional, não foi uma supressão de uma palavra de propósito, foi não intencional, foi por erro, né, na técnica ali, digamos hoje em dia, né, o escriba comeu mosca ali naquela palavra e acabou se perpetuando no testemunho medieval, né, do texto massorético. Mas você viu, nas nossas Bíblias em português, não aparece, a maior parte não aparece a palavra luz, e não alterou o sentido, não colocou em xeque nada, nem no cântico do servo sofredor. O que coloca mais em xeque é propriamente essas investidas da teologia liberal, dos críticos da fé. Isso sim tem intenção maldosa, né, de tirar a credibilidade da revelação da própria palavra de Deus, tá? Então a sua pergunta foi muito pertinente. Nicolas, né, você como ouvinte é um bom arguidor, é um bom parlador, né? E de fato me ajudou a enriquecer ainda mais a nossa aula de hoje. Tá legal? Tá Muito obrigado, satisfeito? pastor. Isso aí, satisfeito, né, agora? Beleza. Muito bem, Davi Monteiro hoje está igual o fantasminha camarada, né? Ele tenta entrar, não consegue e fica para lá e para cá. Douglas Gulo abriu a câmera. Você quer perguntar, Douglas? Pastor, o senhor comentou agora sobre essas supressões que não foram intencionais. Existe alguma que é assim, que é mais conhecida ou foi crítica para algum texto bíblico que deu Não, muito debate? não. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. No Novo, talvez tenha alguma coisa ali que tem um texto que envolve a crítica textual envolvendo a tradição textual do Novo Testamento, né? De tantas, quase 8.000 testemunhos, né? O que se chama de textos receptos, ou texto recebido, que foi a base do texto grego, uma das bases do texto grego, né? Para a época da Reforma Protestante, e que hoje está presente nas traduções em português da Almeida Corrigida Fiel, era totalmente baseada no texto recebido, que tem algumas passagens ali que não tem bom testemunho de crítica textual. São textos um pouco complicados de você manter, mas eles, por ideologia e por filosofia de tradução, alguns deles até quase que idolatram o texto receptus. E tem alguns aqui no Brasil, alguns grupos batistas aqui no Brasil, batista regulada, que são assim tão adeptos da Almeida Corrigida Fiel, que eles quase que entendem que essa versão, por ser baseada no texto Receptus, que inclusive foi o texto que foi baseado, a tradução do Novo Testamento para a Bíblia King James em 1611, né? Também é aqui no Brasil em português, e tanto em inglês quanto no Brasil, é tudo texto Receptus. Mas eles idolatram como sendo a única forma do texto que é original. O resto é tudo adulterado sei lá por quem, né? Eles dizem que é pelos teólogos liberais,
adulterado, né? Pela maçonaria, alguns falam. Aí tem que usar meio que chapéu de alumínio para acreditar nessas coisas, né? Daqui a pouco alguém vai dizer que foi o ET que chegou aqui, mandou alterar para tirar o texto Receptus, enfim, né? Mais uma Eu não sigo curiosidade, por essa linha, na não. verdade. Ah, Uma curiosidade é, eu não estudei grego ainda, pelo menos, então o grego, as interpretações são tão abrangentes quanto o do hebraico? são. Mas no hebraico envolve mais a cultura judaica, né? Aí a gente vai trabalhar com o judeu que tem uma interpretação completamente anticristã. E alguns até conseguem enxergar o Mashiach em várias passagens, mas como no exemplo de hoje, para boa parte não enxerga o servo sofredor como sendo o aspecto do Mashiach. E para eles é ideologicamente incompatível o Messias sofrer. O Messias é Uhum. só vencedor, não é sofredor, entendeu? Mas é uma questão. Então, fechando ainda a sua pergunta inicial, nenhum texto, nem do Antigo nem do Novo, tem aspectos assim muito essenciais para doutrinas bíblicas. Não, você pode confiar, inclusive, nas traduções que nós temos hoje no mercado, né, nas traduções clássicas, né, do mercado. Você pode confiar, eles são dignos de confiança, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tá? Mas como aqui é um fórum de debate acadêmico, então você tem que saber que existem sim, discussões como essas que você não vai levar para o púlpito. Eu não vou levar isso aqui para o púlpito da minha igreja. Embora o pessoal da minha igreja tenha muita maturidade até para entender uma pregação dessa. Mas eu não sou louco de fazer isso, né? A gente tem que evitar polêmica na igreja. Aqui na internet é diferente, porque na internet o meu canal é dedicado a isso. Quem me segue sabe que ele sabe o que esperar, né? De discussões como essas aqui, de um nível acadêmico um pouco maior do que o normal, tá legal? Mas aqui a treta é grande porque o estudo é maduro, entendeu? Não tem nenhum tati-pitate aqui, tá legal? Beleza?